o convite à santificação. Esta igreja apostólica, irmãos, ela surgiu nos convidando cada um de nós para buscar a santificação para o nosso espírito. Por isso que a doutrina que rege esta igreja, a doutrina que nos ensina, veio dos céus. Porque, irmãos, ninguém entra no céu sem santidade, sem ser santificado. E para alcançar santificação, não basta só falar no nome de Deus. Não basta só saber que Jesus veio a esta terra. Não basta só falar no nome de Jesus. Para alcançar santificação, é preciso trilhar por um caminho. Não é isso que a doutrina ensina? Que esta igreja é um caminho a seguir? Irmãos, para alcançar santificação, para o ser humano que um dia quebrou a aliança com Deus e se entregou ao pecado, mesmo sabendo que ia morrer, porque foi isso que Deus disse lá no princípio: se pecares, morrerá. Mas o inimigo veio e falou para o ser humano: não é isso não. Se você pecar, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus, você vai saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. E o ser humano caiu na onda, né? Caiu na mentira, no engano, quebrou a aliança de viver uma vida plena, uma vida sem sofrimento, uma vida sem a marca do pecado. Mas Deus, nosso Pai, voltou, como o coral cantou, para reconstruir o ser humano, formando homens, qualificando-os para falar da sua bondade e do seu amor. Se isso só não bastasse, mandou que Jesus viesse à terra novamente para fazer uma segunda aliança para todos aqueles que entregassem a ele Jesus. Ele pagaria o preço para resgatá-lo do pecado. E pagou, irmãos. Foi alto o preço. Porque foi alguém, como eu disse antes para os irmãos, de valor extraordinário, que se entregou para a morte. Mas foi momentâneo, irmãos, porque era uma aliança que ele estava fazendo com Deus, de pagar o preço da salvação. E quando a morte estava querendo festejar a sua vitória, Jesus ressurge, vitorioso, dando ao poder do mal a sentença de que Deus é maior, de que o poder que ele veio à terra trazer, a morte não poderia destruir. Jesus fez esta aliança e passou a ensinar as criaturas. Quando ele viu que o mundo não estava crendo mais, porque as pessoas estavam numa incredulidade muito grande, ele disse: Pai Santo, o mundo não crê mais em mim, então eu vou para ti. Mas eu peço ao Senhor para que no seu tempo envie um outro Consolador. E este, quando virá, fará as mesmas obras que eu estou fazendo. Então, primeiramente, o quê? Fazia uma aliança. Ou relembraria a aliança de Jesus, para resgatar as pessoas no sofrimento, para reconstruir os templos desmoronados. E todos aqueles que estavam vivendo em pecado, sendo o templo do Espírito Santo, era um templo que estava quebrado, desfacelado, sem ter aproveitamento para o reino dos céus. E o Consolador veio, juntamente com Jesus, com o auxílio da Mãe Virgem Maria, e começou a reconstruir nos corações, semeando a bondade, semeando o amor, e fazendo de seres humanos qualificado, foi qualificando aos poucos, até se tornar santo. A estatura de Cristo. É isso que a doutrina desta igreja nos propõe, irmãos.
Muitas pessoas acham absurdo dizer que tem pessoas santas na terra. Irmãos, tem e é muitos, não são poucos não. Porque se nós cantamos que nós somos o povo santo, nós estamos mentindo então? Se nós cantamos e pregamos que esta igreja veio dos céus, a terra, por que veio dos céus? Porque a doutrina que Jesus trouxe e implantou, criaturas humanas colocaram em prática. Então se santificaram, buscaram santificação para o seu espírito. Agora, irmãos, santificação não se adquire da noite por dia. Santificação para ter a estatura de Cristo não se adquire com um dia, ou com uma hora, ou com um momento. Não. É preciso lutar. É preciso caminhar nessa longa estrada. Nesse caminho, irmãos, que nos leva à eternidade. Não é isso que a doutrina nos propõe? Que muitas vezes surge pedra no nosso caminho, mas a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vai tirando essas pedras para nós caminhar. E cada passo que nós damos, nós vamos adquirindo santificação, vamos adquirindo santidade. E cada passo que nós damos nessa aquisição de santidade, o nosso templo desmoronado vai sendo construído, vai sendo reformado, vai ficando bonito aos olhos de Deus, porque o Espírito que está em nós vai criando vida. Mas para isso se dar, irmãos, é preciso nós colocar em prática o que esta igreja ensina. Porque somos a única igreja na terra que ensina as pessoas como alcançar a salvação. Porque, como eu disse para os irmãos, não basta saber, não basta dizer, é preciso ter obras. E aí, quando nós passamos a observar e a entender que as nossas obras nos beneficiam com os benefícios que vêm dos céus para nos guardar, para nos ajudar, para nos orientar, aí nós lutamos para conseguir. Aí esse juízo temerário que nós meditamos ontem vai ficando para trás. Ele não pode nos acompanhar na caminhada que estamos fazendo. Ele não pode ser colocado nesse templo que está sendo reconstruído. Ele não pode nos acompanhar aqui dentro, porque senão vai chegar o momento que nós vamos embora. Embora daqui, porque aqui vai chegar o momento que quem não segue não consegue ficar. Quantos e quantos, né, irmãos, que vieram com tanto fervor, o coro acabou de cantar isso, que alimentou, que alegrou, mas que não lutou, que não colocou nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo para ser reconstruído. E de repente a igreja foi caminhando para a frente e foi ficando para trás. Foi ficando. Porque muitas pessoas dizem assim, Deus esqueceu de mim. Outros, isso é um ditado popular de pai e mãe, né? Fala para os filhos, se você não for obediente, a Santa Vó Rosa vai te abandonar. Não, irmãos. O reino dos céus não abandona ninguém. É nós que abandonamos o reino dos céus. É nós que somos influenciados pela mentira, pelo engano, pela falsidade. E aí começamos a colocar obstáculo, começamos a colocar defeito. E às vezes, irmãos, a gente até observa isso. Uma pessoa vem na igreja e de repente fala assim, é aquele pastor que está lá na igreja? Não vou não. Ixi, mas o coral errou tudo hoje, Deus me livre. Às vezes deu um erro só, nossa, o ditado do sul, né? O coral fez um fiasco hoje.
procurando só os defeitos, né? Para quê? Para se justificar do seu erro. Ah, não vou no ensaio não, aquele regente só ensaia aí no antigo. O que é do reino dos céus, irmãos, não perde valor, não. O que é do reino dos céus é sempre presente. Ainda há poucos dias, eu estava numa congregação e os irmãos cantaram aquele hino apostólico feliz. Nossa, lá nos anos 83 eu vim para o coral e a gente ensaiava aquele hino. Que melodia bonita! Depois eles cantaram A Grande Verdade. Nossa, que melodia bonita! Por quê? Por que nos alegra? Porque é do reino dos céus, é presente. Ah, Deus me livre, eu passei o ensaio inteiro, o regente batendo em cima do hino que dá para cantar com o olho fechado. Mas cantar do seu jeito, né? Mas cantar para expressar o que a peça está pedindo? Porque, irmãos, cada hino escrito, ele teve uma inspiração, e é uma inspiração dos céus. Não é alguém que chegou e falou assim, ó, escreve assim, 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 assim. Não, não. Muitas vezes a pessoa precisou orar para ela conseguir concluir aquela letra daquele hino. Quantos e quantos relatos nós temos de pessoas que estão escrevendo um hino e já vem a música na mente. Cada frase que ele coloca já tem a música. E às vezes a pessoa não sabe nem escrever a música, mas chega para um músico e solfeja aquele hino, canta aquelas letras, já numa melodia. Irmãos, isso é inspiração, e isso precisa ser respeitado, porque é isso que alimenta, é isso que alegra. É com essas peças inspiradas por Deus que nós vamos adquirindo santificação para o nosso espírito. Então, meus irmãos, santificação nós buscamos todos os dias. E buscamos aonde? Aqui na igreja. Ah, pastor, mas se eu estiver lá em casa também, ouvindo, assistindo online, será que vai estar em reverência? Será que os irmãos aqui da congregação, não estou falando pessoas de longe, mas os irmãos aqui da congregação que poderia estar aqui, mas está em casa no conforto do seu sofá, será que está em reverência, como os irmãos aqui estão? No mínimo está com a bacia de pipoca comendo, né? Assistindo a reunião. Irmãos, a bênção que vem aqui, na casa de Deus, ela só é dada aqui. É só aqui. Porque aqui nós formamos uma família só. Isso é palavra de profeta, irmãos. Aqui nós formamos verdadeiros representantes do reino dos céus. E aqui nós estamos livres de toda a influência do mal. O mal não pode entrar aqui. Por quê? Porque aqui é um ambiente santificado. Aqui foi ungido por Deus. E no ambiente em que Deus unge, o mal não pode ficar nem na calçada aí fora. Porque a luz que resplandece nesse lugar, não é uma luz como uma lâmpada dessa, é a luz do Espírito Santo de Deus. Que quando ilumina esse ambiente, alimentando cada um de nós com o fulgor, com os raios dessa luz, as trevas têm que sair correndo. E aí nós passamos a gozar de paz nesse ambiente sagrado. Por isso que o Santo Irmão Aldo sempre orientou, vem para a igreja. E a direção da igreja continua transmitindo esse recado do Santo Irmão Aldo. A nossa querida e santa avó Rosa, ela já estava pronta para receber o galardão de Espírito Consolador. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades que ela tinha, com problema de saúde, ela não ficava em casa. Ela poderia ficar em casa. Jesus falava com ela. Jesus levava ela aos céus. Mas ela não ficava em casa. Ela ia para a igreja. E ela dizia, é lá que eu vou buscar saúde.
Saúde para o espírito, irmãos. Nós não estamos aqui prometendo saúde do corpo para ninguém, porque a saúde do corpo depende do mérito de cada um. E esse mérito, para receber a saúde para o corpo, a pessoa precisa estar na linha. E muitas vezes não recebe porque se receber vai se envaidecer, vai se orgulhar. Então, fica ali, a Santa Avó alivia o sofrimento, e a pessoa vai vivendo, vai ficando em constante oração, vai adquirindo santidade para o seu espírito, e o seu espírito vai crescendo diante de Deus, vai aproximando de Deus nessa caminhada. Por isso, irmãos, que esta igreja ensina-nos, nos mínimos detalhes da vida, como calçar, como vestir, como apresentar, como falar, porque juízo tenerário, isso se dá no falar. Mas também ensina-nos a estar na altura de sermos alimentados pelo corpo e o sangue de Jesus. Não é isso que o amado apóstolo São Paulo descreveu? Que o homem ou o ser humano, em sã consciência, analise a si mesmo, para daí comer o corpo e tomar o sangue de Jesus, para ser alimentados, para ser fortalecidos. E a doutrina propõe a nós, irmãos, a não julgar. Por quê? Porque o juízo é de Deus. E quando nós julgamos, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. E muitas vezes, este julgamento, ele é feito com rancor. Ele é feito querendo destruir a outra pessoa. E quantas vidas têm sido destruídas com esses juízos? E Jesus chega a dizer: não queira tirar o cisco do olho do seu irmão, se no seu tem uma trave. E eu me lembro de um sermão da irmã Odete, quando ela dizia assim, que as pessoas que vêm na igreja e colocam defeito em tudo, que nada está bom, que não tem uma reunião que a pessoa sai feliz, que sai comentando, não para o bem, não elogiando o trabalho, mas colocando defeito, ela se alegra com o que o mundo oferece. E ela disse assim, essa pessoa passa a ser guiada por cegos, cegos guiados por outros cegos. Isso é uma palavra da irmã Odete. Agora, quem está aqui, irmãos, são guiados pela luz. A luz que brilha em nosso coração, vem de onde? Vem de Deus. Não é isso que o coro canta? Então, meus irmãos, vir para a igreja é vir buscar santidade, é alcançar santificação para o nosso espírito, é nos alimentar. É mesmo que, quando foi meio-dia, os irmãos aproximou da mesa, sentou, e a mesa estava farta e alimentou o corpo. Às vezes comeu até demais, Nossa, eu comi demais, a comida estava muito boa. As nossas reuniões têm esse alimento espiritual. E uma reunião como esta, se tratando de Jesus dar o seu corpo e o seu sangue na sede da nossa igreja, na Santa Comunhão, o alimento ainda é muito mais forte, espiritualmente falando. Porque essa comunhão, irmãos, e eu acredito que eu falando da Santa Comunhão, todos estão lembrando. É mesmo que se nós estivéssemos lá, para pegar o corpo de Jesus. Porque a unção, ela vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para iluminar a vida de alguém e conceder santificação, não precisa estar lá. Basta estar merecendo. Basta estar em comunhão. E estar em comunhão é como nós aqui estamos. Reverentemente, lembrando do ato. E nesse momento pode até pedir silenciosamente o que precisa. Ou simplesmente pedir, Jesus, me alimente nessa oportunidade.
Eu quero ser alimentado por ti, porque eu quero vencer. Mas aí, irmãos, na caminhada desta vida, nós precisamos também lembrar que muitas vezes vai ter algum desnível, algum buraco. Vai ter momento que o caminho vai estar bom, de repente vai ter algum obstáculo. E nós precisamos estar com a nossa fé firmada na verdade e com o objetivo de chegar no nosso destino para que esses obstáculos não venham impedir o nosso caminhar. Por quê? Porque hoje nós temos Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo. E um número grande de santos e anjos que, sobre o comando destes santos, para direcionar cada um de nós, desde que nós estejamos em comunhão, desde que nós adquirimos santidade para o nosso viver. Então, meus irmãos, nada do que o mundo nos oferece faz bem para nós. Não. Precisamos vigiar, precisamos orar. A mensagem diz aqui uma palavra da Santa Avó. Precisamos ser simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Às vezes, no treinamento de pastores, nós somos orientados. Chegamos num ambiente e alguém começou a falar da vida do outro. Dá licença, eu vou tomar uma água. Vai lá tomar água, de lá já sai para outro lado. É assim que precisamos agir. Para não nos contaminar, irmãos. E os outros que ali estão também vai observar. Quando é feito com sabedoria, fulano não gostou do que ele ouviu aqui. Então, vamos desmanchar a rodinha aí, vamos acabar com esse assunto. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos irmãos. Filho do mesmo Pai. Debaixo do mesmo manto da Mãe Virgem Maria, que cuida de cada um de nós com o mesmo carinho que ela cuidou de Jesus, ouvindo as nossas preces, orientando os nossos dias e até abençoando o nosso viver, porque o Santo Irmão Aldo chegou a colocar em boletins que muitas vezes, quando ele estava abençoando na fila e alguém clamava por ele e era ele que precisava ir, a Mãe Virgem Maria, como auxiliadora, tomava o posto e na pessoa do Santo Irmão Aldo, ela abençoava todos os que passavam ali. Beijávamos a mão do Santo Irmão Aldo, mas era ela que estava dando a bênção. Olha o que nós temos, irmãos. O mundo não tem nada disso. O mundo pode oferecer que a pessoa é feliz, é livre, momentaneamente, mas e a segurança do futuro, do amanhã? Mas esta igreja nos qualifica a tal ponto de que quando a pessoa adquire santidade à altura, chega o momento dele deixar a vida do corpo, ele está consciente. Não, na hora que a Santa Avó quiser me levar, eu estou pronto, estou na mão dela. Na hora que ela quiser me levar, está tudo certo. Enquanto no mundo, se falar da morte, as pessoas até arrepiam. E sabe que vai passar, porque a nossa matéria, um dia ela vai terminar. Não, mas se é feliz e é tão bom, por que tem medo? Porque sabe que se não tiver o amparo de Deus, vai sofrer. E nós, irmãos, esta igreja, nós temos conhecimento de que todos aqueles que estão em santidade ao deixar a vida do corpo, sobe triunfante para os céus. Ele nem vê se tem alguém chorando, se escabelando, desmaiando, não. Ele já contempla a beleza da eternidade, os anjos cantando pela sua vitória. Enquanto os que não têm esse amparo que nós temos, ao deixar a vida do corpo, já está olhando para outra pessoa, onde vai encostar para alimentar o seu vício. Os irmãos já observaram que muitas pessoas não conseguem deixar o vício de jeito nenhum? Quantos e quantos espíritos viciados está do lado daquela pessoa ali para alimentar daquela pessoa, do vício daquela pessoa?
Por isso que não consegue deixar. Se não submeter ao jugo da doutrina, pagar o preço que é se reconciliar e se apegar com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo, nunca consegue deixar. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado que até alguns apostólicos têm vício que não consegue deixar. Faz as escondidas, mas faz. Escondida de quem? Do pastor, do obreiro, do regente. Mas dos olhos de Deus? E aí? Será que não é algum espírito viciado que está encostado nessa pessoa? Ué, pastor, mas o senhor falou que na igreja não entra. Aqui não entra mesmo, não. Mas e quando sai da calçada para fora? Se tem vício, se tem maus costumes, a casa não é morada de santos e anjos. E aí a pessoa fica à disposição. Quem sabe no momento que ora, a Santa Avó guarda, protege. Aí de repente, dali a alguns minutos, já está fazendo a vontade do mundo. Bebendo bebidas alcoólicas, participando de jogos, né? Está lá querendo destruir a vida, quem sabe até de uma família para ganhar. A Santa Avó está lá? Não está, não. O Santo Irmão Aldo está lá? Não. Quem que está lá? Espíritos viciados naquele vício, influenciando para fazer mais e mais. Então precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós não vemos, né? Mas podemos sentir pelo ensinamento da doutrina. Se a doutrina ensina que os santificados têm santos e anjos que nos acompanham para nos fazer felizes, para nos orientar em todos os passos, mas a doutrina também ensina que aqueles que não têm santidade, o reino das trevas também acompanha. Então, meus irmãos, como esta igreja nos ensinou, através do evangelho que Jesus trouxe à terra, que viver com Deus é melhor, que buscar santidade para o viver é melhor, que Deus vai nos conceder a eternidade para servir, para cantar, para tocar, não vou dizer pregar, porque lá no céu não vai ter pregação, mas vai ter o galardão. Então é melhor nós ficar com esta igreja. E como nós ouvimos o coral dizer, meu amigo, volte para casa, vamos fazer esse convite para nós mesmos. Vamos aproximar da casa de Deus, porque o nosso espírito veio dos céus, então vamos querer voltar para os céus, de onde nós viemos um dia. E vamos fazer de conta que é Deus nos convidando. Meus filhos, volte para cá. Venha servir aqui nos céus. Não deixe o mundo roubar de você esse direito que você tem. Esse direito que Jesus lhes deu, dando a sua vida para que cada um daqueles que colocar em prática na vida possa adquirir para o seu espírito. Então, prezados irmãos e amigos internautas que me ouvem nessa oportunidade, vamos buscar santificação para o nosso viver. E buscar santificação é praticar a doutrina, a disciplina, porque as duas andam juntos. É ter boas obras, é ter qualidade de filhos de Deus, para que Jesus possa se alegrar com as nossas atitudes. Para que nesse momento que Jesus está lá na sede, também Ele possa nos contemplar aqui e sorrir para nós. Embora a Santa Avó disse que dificilmente vê Jesus sorrindo, né? Santa Avó chegou a dizer isso para nós. Ora a honra que nós temos, irmãos. Ninguém no mundo sabe disso. E a Santa Avó disse para nós, ele é alegre, ele é feliz, mas dificilmente ele mostra os dentes. Olha o que nós temos. Então, meus irmãos, vamos colocar em prática no nosso viver. Vamos deixar o mundo oferecer essa podridão que eles têm, não. Que as trevas cobrem com um pequeno manto, hoje, amanhã já não tem mais. O amparo dos céus é superior. Então vamos lutar para voltar para a nossa casa de origem.
Porque a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, já nos reconstruiu e nos deu o direito, através dos ensinos, através das mensagens, para nós nos alimentar e sermos santos nesta terra. Será que se alguém perguntar para os irmãos logo mais ou amanhã, tem santo na terra? O que os irmãos vão dizer? Vai dizer que não? A sua pessoa é santa. Pelo menos precisa ser. Porque se não for santo, não entra nos céus. E quantos dos nossos que deixaram a vida do corpo e foram para os céus? Então é santo. Então, irmãos, a nossa vida honrada nos coloca num grau de santidade para que as pessoas do mundo nos vejam diferente. Ainda ontem, umas irmãs saíram para o centro da cidade e aonde elas passaram, estavam 6 irmãs, aonde elas passaram, pararam as pessoas. 6 pessoas com comportamento de filho de Deus. Quem vocês são? O que vocês seguem? Vocês são missionários? Missionárias? Veja como o mundo nos observa. Agora, se elas tivessem com a saia que não cobria nem o joelho, com blusa degotada, simplesmente ia passar despercebida como os outros passam. E além de estar em ordem, para despertar o brilho do Espírito Santo, atraindo as pessoas. E o coro canta isso. E o povo admirado com a nossa pregação. Com a mensagem? Não, irmãos. O nosso comportamento prega. O nosso comportamento atrai as pessoas a querer saber quem nós somos. Por que nós somos diferentes? E aí, concluindo a mensagem, o hino Semeadores do Evangelho, né? Quem prega com a vida produz muita salvação. Então vamos cada um de nós pregar com a nossa vida, com o nosso comportamento. Assim nós buscamos santificação para o nosso espírito. Aproximamos mais de Deus, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. Com isso não estou dizendo que quanto mais santificado formos, não vamos ter problema, irmãos. Muitas vezes os problemas da nossa vida é para que o nosso galardão aumente. Porque sem luta, como que tem vitória sem lutar? Agora, quanto maior a luta, mais grande é a vitória. Então vamos lutar com classe. Deparamos com dificuldade, deparamos com algo que está impedindo o nosso caminhar, Santo Irmão Aldo, me ajude. Pode pedir, irmão, do seu jeito. Não precisa procurar a palavra bonita. Santo Irmão Aldo, agora é com o senhor. Eu vim até aqui, agora eu não consigo mais. Me ajude. Pode até exigir, né? Não a cura, mas a presença dele. Santo Irmão Aldo, eu gostaria muito que fosse o Senhor que estivesse aqui comigo agora. E ele estará, para nos ajudar. Porque somos seus filhos, representamos o seu poder, falamos do seu ministério e dos feitos que ele fez por nós, como nós ouvimos o dueto das irmãs. Como é gostoso ver, como era gostoso ver a multidão lhes cumprimentar e suas bênçãos receber. Que essa lembrança fica com todos nós. E que as virtudes do corpo e do sangue de Jesus, nesse dia de Santa Comunhão em nossa sede, também possa recair sobre nós. É o que eu desejo em nome do Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, para todos nós que aqui estamos e inclusive para os nossos internautas. Amém. Em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos, os irmãos que vieram na reunião de ontem, de hoje, as apresentações que fizeram, as apresentações da orquestra, que apresentaram muito bonito, coro infanto-juvenil, pelas contribuições que os irmãos contribuíram, pela sua presença na reunião, pelo trabalho dos obreiros. Agradeço os pastores presentes, trabalho dos nossos irmãos de câmera, vídeo,
filmagem, som, transmissão, que a Santa Vó Rosa possa recompensá-los e dar a todos a recompensa dos céus. Amém. Agora, irmãos, em nome da Santa Vó Rosa, muito obrigado a todos pelo carinho de cada um dos irmãos. Vamos ficar em pé e vamos orar, encerrando a nossa reunião. Bondoso e eterno Deus, nesse momento, o qual estamos chegando ao término desta reunião, agradecidos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedestes de passarmos aqui estes minutos diante da Tua presença, meditando nos ensinos que o Teu amado Filho trouxe a esta terra, para que os bons e humildes que aceitassem pudessem alcançar santidade para o seu viver, buscando a santificação a cada dia da nossa vida. A nossa gratidão sincera ao Senhor Deus,
pelo seu amor, pela sua bondade e por nos ter alcançado com a sua infinita misericórdia. Bem como agradecemos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, pelo trabalho intenso que tem travado para guardar-nos, para nos amparar, para proteger e para ajudar a cada um de nós a vencer os nossos dias nesta terra. E agora, nesse momento de oração, o qual aqui estamos, lembrando da reunião de Santa Comunhão em nossa sede, Jesus bendito, nos alimente com o seu corpo, nos alimente com as virtudes do teu sangue, para que nós possamos ser fortes para vencermos as lutas de cada dia. Cremos que o Senhor já derramou sobre nós estas virtudes preciosas e fez cada um de nós sermos fortalecidos na fé. Também nesse momento, Santa Avó Rosa, eu entrego nas mãos da Senhora os pedidos que meus irmãos estão fazendo, pedindo por eles, por parentes, por amigos, pedindo para ajudar nas soluções dos problemas, na saúde do corpo, enfim, tudo quanto eles precisam, eles estão falando com a Senhora agora. Eu peço que a Senhora ouça e conceda, de conformidade o mérito de cada um e a vontade do nosso Deus. Também muitos irmãos trouxeram nomes e colocaram nessa caixa pedido de oração. Estão carentes da tua graça. Sabe que a Senhora tem o poder, o Santo Irmão Aldo tem o poder de ajudá-los a vencer. Por isso, eu suplico, ajude-os a superar os momentos difíceis os quais estão atravessando. Por isso, eu entrego todos eles em tuas mãos e aos teus cuidados. Abençoe nossos irmãos internautas também, concedendo a eles o que eles tanto precisam para vir para casa, para voltar para casa. Nossos amigos que estão distantes, Santo Irmão Aldo, tende misericórdia e toque esses corações para vir para o rebanho santo do Senhor, para que eles possam alcançar santidade para o seu espírito e um dia possamos estar junto na região celestial. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude, as crianças e nós outros de mais idades também. Todos cobertos com o manto protetor da Mãe Virgem Maria, temos a certeza que seremos vencedores. Dentro de alguns instantes, cada um de nós iremos para os nossos lares. Que a presença dos seus santos e anjos possa nos acompanhar, conceder a cada um de nós uma noite abençoada. Amanhã todos nós possamos estar dispostos para enfrentar uma semana de trabalho e nas próximas oportunidades aqui possamos reencontrar novamente para louvar e glorificar o reino dos céus e, mais uma vez, alimentar o nosso espírito. Que a presença desses santos e anjos esteja do nosso lado constantemente do nosso viver. Prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor para todos, a reunião está encerrada e até uma próxima oportunidade.